Pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, cada um nos seus lugares. Vocês estão vivos? Amanhã vocês vão lá hoje? Amanhã vocês vão lá hoje? Não sei, vocês que vão, Oi? É o pet dessa semana aí, alimentos sagrados é o tema da nossa semana. Vocês estão com os pets aí, né? Não, menina, é matemática. Pronto? Vai lá, senhora, não achei aqui não. Não achou? Mas como não? É avaliação, meu filho. É a avaliação formativa, o pet dessa semana. Você já colocou aqui já? Beleza, né? Pode sentar aí. Vamos acompanhar aqui. Se você já respondeu, senta lá. Não sei não. Ele colocou só a 10 aqui. Então, como eu disse, o tema dessa semana é alimentos sagrados. Praticamente todas as religiões têm os seus alimentos sagrados. Comidas, pratos ou alimentos que são usados nos rituais, nas celebrações, para de alguma maneira prestar culto às suas divindades, aos seus seres sagrados. Então esse é o tema da nossa aula essa semana. Nas diversas crenças e religiões dos povos são usados alimentos que são considerados sagrados, que são muito importantes para a gente conhecer, para a gente compreender. Vocês sabiam disso? Qual que é o alimento sagrado da religião de vocês? Arroz? A sua religião tem arroz que é sagrado? Se é das religiões de matriz oriental? Continuando aqui, eu queria saber qual foi a graça do arroz aí, Para eu rir também. Hã? Sei não. Tudo bem? Oi. Oi. Amanhã vence o prazo de entregar os pés. Porém, a Gabriela não tem confirmação da inspeção se esse sábado agora é referente a uma sexta, que eles vão mandar um calendário arrumadinho que está referente ao quê? Eu acredito que é uma sexta, porque hoje o 31 dessa semana é referente na quinta, né? Sim. Não sei, aí assim, tá em aberto. Vocês fazem o pet, mas esperam que atravessar lá para colocar a data certa. A data vocês colocam até 31. Agora, referente, eu não sei. Porque vai mudar o cargo horário de uma sala para outra. Certo. Tem sala que nem tem. Ok. Então senta lá no seu lugar lá. Chega. Então os jeitos de crer, eles devem ser respeitados. E a gente deve respeitar também os alimentos sagrados. Se o alimento sagrado para ele é o arroz, então tem que respeitar, né? O que você faz com arroz? Qual o ritual? Você é bom no garfo, então? Você manda o arroz para dentro e... Esse é o ritual. Aí você está prestando um culto ao seu estômago. Tem entre os indígenas, por exemplo, há bebidas e comidas sagradas. Já ouviram falar do ayahuasca? É uma bebida sagrada, alucinógena dos indígenas. Eles tomam e eles ficam... Feita de algumas ervas, da floresta. Elas são preparadas, os alimentos sagrados dos povos indígenas, principalmente com milho e macaxeira. Macaxeira é o que mesmo? Mandioca, né? Milho e mandioca, então, são alimentos muito nutritivos, usados pelos povos indígenas, Fazem parte da culinária brasileira e também dos rituais sagrados de muitas etnias originárias do nosso país.
Então, nos cultos das tradições religiosas e também de origem africana, de matriz africana, há comidas tidas como sagradas, que são muito especiais para esses povos. Entre outras, aí a gente pode falar do acarajé. Já ouviram falar do acarajé? É uma comida típica, né, na Bahia, mas para também muitas tradições religiosas de matriz africana. O caruru, o abará, o vatapá. Já ouviram falar dessas outras? O vatapá é mais famoso, né? No Dia da Consciência Negra, geralmente em escola tem essas feiras gastronômicas com comidas de origem africana. Então, que fazem parte aí das cerimônias, dos rituais da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. Oi? Não tem. Em algumas tradições religiosas do Oriente, né, como o Shintoísmo, o Hinduísmo, o Budismo, e outras também daquela região, o arroz aqui, o arroz, ó. O arroz, para eles é sagrado lá no Oriente, no Budismo. No Budismo, por exemplo, você desejar arroz para o outro é você desejar sorte. Arroz é sorte. Arroz para você, né? Sorte. Arroz, fruta. Vocês gostam de frutas? Qual a fruta que vocês gostam? Melancia, banana, morango. Eu peguei minha banana e foi que eu tomei. Povo pornográfico, hein? Bolo, guloseimas, verdura. Você gosta de verdura? Quem é que quer verdura? Verdura, legumes. Sabe qual que é a diferença de frutas, verduras e legumes? Não sabe? Fruta geralmente dá no pé. A verdura, por exemplo, o alface é uma verdura, né? Verduras geralmente são folhas ou caules, né? E legumes são aquelas que crescem debaixo da terra. Cenoura, batata, o que mais cresce debaixo da terra? Hã? Tomate não, tomate é fruta. Tomate é fruta. Melancia é fruta. Rabanete nasce debaixo da terra, né? Couve é verdura, né? Então esses alimentos aí lá no Oriente, eles são indispensáveis para os rituais sagrados deles lá. Entre os seguidores do judaísmo aí não podia ser diferente também, né? Tem as festas religiosas aí que elas são celebradas, não com comida qualquer, né? Mas com alimentos puros preparados com muito esmero, com muito cuidado. Pães ázimos, vocês sabem o que são pães ázimos? Pães sem fermento. Pães sem fermento. Os judeus costumam fazer esse pão, né? Os católicos usam também o pão sem fermento, que é a hóstia, né? A hóstia é um pão sem fermento, é um pão ázimo. Tem um cordeiro assado. Já comeram cordeiro? Carne de cordeiro, carneiro, ovelha. Delicioso. É uma carne mais forte. Bons vinhos. São alimentos, os alimentos kosher ou kosher dos judeus, do judaísmo. Ô, professor, se eu olhar aqui, tô criando pena. Está criando pena? No cristianismo, desde a sua origem até os dias de hoje, também tem o pão e o vinho. O que é o pão e o vinho para os cristãos? O vinho é o sangue. O vinho é o sangue de Cristo e o pão é o corpo de Cristo, né? Eu ia falar um pedaço de Cristo. Então, no cristianismo, o pão e o vinho também estão presentes nos cultos de comunhão. Depois de consagrados na Eucaristia ou então na ceia do Senhor. Eles são repartidos entre os fiéis com muita fé e devoção. Agora, diante disso, vamos às questões, às atividades, respondê-las. Do que são preparadas as bebidas e comidas sagradas das tradições indígenas?
milho e mandioca. Quais são o nome das comidas sagradas e das tradições religiosas de matriz africana? Acarajé, vatapá, que mais? Caruru, abará. Que alimentos são considerados sagrados e são usados em algumas religiões ou tradições religiosas do Oriente? Arroz, frutas, verduras, legumes, bolos, doces, né, guloseimas. Quais são os alimentos kosher ou kosher do judaísmo? Pão asmo, cordeiro assado e vinhos, né? Vinho. Pão e vinho estão presentes nos cultos de qual religião? No judaísmo e no cristianismo, né? No judaísmo tem o pão asmo, no cristianismo também, o pão e o vinho. No pet. Então, nas nossas últimas aulas e atividades, nós aprendemos sobre as narrativas mitológicas, sobre os mitos. Acho que você prestou atenção em tudo o que nós fizemos até aqui, né? Fazendo as atividades aí. Analise as afirmações a seguir, indique com V as verdadeiras e F as falsas. Então, o desejo pela felicidade pessoal e pelo bem comum é algo que as diversas religiões têm em comum. Verdadeiro. As religiões elas estão preocupadas com a nossa felicidade pessoal, com o nosso bem comum, né? Nosso bem individual e o bem da comunidade também. Os mitos, ritos e símbolos eles não têm importância para as religiões. Falso. Toda religião tem seus mitos, seus ritos, seus símbolos, que são princípios, valores e características fundamentais das religiões, né? Então, os símbolos religiosos eles podem auxiliar na compreensão dos ensinamentos de uma religião. Sim, verdadeiro. Os símbolos eles representam algo geralmente sagrado para as religiões e ajuda a gente a compreender e entender como cada uma delas funciona. Os ensinamentos de uma religião são transmitidos somente por meio de mitos? Falso. Pode ser por tradições, tanto orais quanto escritas. E não exclusivamente mitos, né? Todos os ritos são religiosos? Nem todo ritual é religioso. Tem ritual que não é religioso. Por exemplo, aniversário de 15 anos das meninas. Isso não costuma ser um ritual religioso. É um ritual de passagem ali. Os homens têm geralmente quando faz 18 anos ali, né? Tinha um ritual nas famílias antigas que levava o filho, homem, quando ele fazia 18 anos, levava ele na casa das primas, né? Pois é. Mas não é. Você foi pra casa das primas, né? Aqui em Itapirama tem a casa das primas? Onde como lá tem um banco de trabalho. Jesus amado. Para as religiões é pecado, mas fora delas era tradição. Marque um X aí na alternativa que contém palavras relacionadas a tipos de mito. Batismo, missa e cultos, mitos, são rituais, celebrações, né? Cruz, menorá e canda são mitos? Não, são símbolos religiosos. A cruz, né, dos cristãos, o menorá, que é o castiçal, o candelabro para os judeus. Os mitos são heróicos, mitos de criação e lendas? Sim, né? Tem os mitos dos heróis, os semideuses, os mitos de criação, que envolvem os deuses, e as lendas, que são também histórias fantásticas e fabulosas, só que não envolvem deuses, como os mitos. Templo, igreja e mesquita são mitos? Não, são espaços sagrados, né? Oi? Você já terminou? Alguma dúvida sobre as atividades? Não. Então, por hoje é isso aí. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, tá bom? Será de hoje para cadastro prima? Hã? Para cadastro prima. Cadastro prima, né? É um ritual antigo, né? Não sei se ainda hoje existe isso.